E nós passamos a ter uma primeira lei, a Lei 9.099, justamente regulando os juizados especiais e estaduais. E aí, então, agora vocês vão me permitir, eu vou discutir um pouquinho o juizado especial e competência. Porque a gente não tem um espaço reservado nesse nosso curso para isso, para juizado especial. Então eu vou trazer rapidamente, nem que seja, a discussão aqui para dizer o seguinte: não se raciocine em termos de lei de juizado especial, pensando imediatamente no valor da causa. Não é a forma de eu imaginar a atuação do juizado especial. Juizado especial, Lei 9.099, tem competência para conciliação, processamento e julgamento de algumas causas. Só que o juizado especial pode ter competência para conciliação de algumas causas e não necessariamente para o julgamento de outras. Vamos lá? Algumas causas não podem ser submetidas ao juizado nem para conciliação. Outras causas podem até ser submetidas ao juizado para uma tentativa de conciliação, mas não necessariamente para julgamento. E há outras que podem ser submetidas para conciliação e julgamento. Explico. A visão que a Lei 9.099 apresenta para a gente, senhores, é uma visão, na verdade, que não corresponde à implementação real do juizado. Qual é a visão que a Lei 9.099 apresenta para a gente? Da criação de uma superestrutura, super mesmo, com cadeira para todo mundo sentar no mínimo, beleza? Com local para receber todo mundo de forma confortável, com salas de audiências climatizadas, beleza? A ideia era eu criar uma superestrutura mesmo, para o cidadão chegar a ser recebido e não ficar lá mofando 3 horas, tá? Ótimo. E aí eu crio, na verdade, primeiro, um cidadão conhecido como conciliador. Então a minha ideia, enquanto lei, é que eu tivesse um monte de conciliadores, correto? Porque há demandas de pequeno valor, demandas de menor complexidade reprimidas no seio da sociedade, que eu conseguiria chamar as pessoas justamente a uma conciliação. Então eu vou criar uma superestrutura para isso. Quem é, em regra, conciliador no juizado especial segundo a lei? Boa pergunta? Vamos a ela. Deixa eu abrir a lei do juizado aqui. Ela não está aberta ainda. Está aqui, ó. Deixa eu abrir. Abriu. Tá aqui, ó. O artigo 5º vai falar pra gente do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. E aí, pronto. Vem o artigo 7º, senhores, dizendo pra gente o seguinte: os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados primeiros preferencialmente entre os bacharéis em direito. Então, conciliadores serão preferencialmente bacharel em direito. E crio a figura também do juiz leigo. Esse juiz leigo seria, não é meramente bacharel, é advogado com mais de 5 anos de experiência. Então, dentro da estrutura do juizado especial, eu quero criar uma superestrutura. Vários conciliadores, uma montoeira para dar vazão a situações de conciliação, preferencialmente bacharel. Mas eu também crio a figura dos juízes leigos, que seriam chamados dentro do juizado especial a um procedimento arbitral. Então, não obtida a conciliação, as partes poderiam optar por um julgamento mais rápido e célere, conduzido através de um procedimento arbitral dentro da Lei 9.099, pelos chamados juízes leigos, que fariam o julgamento e submeteriam o magistrado, inclusive, para eventual homologação. Esses juízes leigos seriam advogados
com mais de 5 anos de experiência. Por que para conciliador, preferencialmente bacharel, alguém que entenderia da lei? Porque para eventual julgamento, esse juiz leigo teria que ter ali o exercício comprovado da advocacia por mais de 5 anos. Porque seria aquele que já tem uma vivência, uma experiência prática, que poderia utilizá-la como auxiliar do Poder Judiciário. Então eu teria um monte de conciliadores. Alguns juízes ditos leigos e poucos juízes togados, que se encarregariam ali de outras causas, ou mesmo até de homologar as decisões, os laudos arbitrais apresentados em julgamento pelos juízes ditos leigos. Mas é essa a realidade do juizado especial, senhores? O que é o juizado especial? Um lugar ermo, escuro, sem ventilação, beleza? Habitado por estagiário. É o pior lugar do mundo, correto? É o pior. Você já foi conciliadora? Seus pecados estão todos perdoados, beleza? Porque ô ralação, e ganhou maior grana, não é isso? Muita. Não, vocês recebiam um tapinha nas costas. E um pãozinho com mortandela de vez em quando. Entendeu? Era esse o problema. Então, senhores, é esse o problema. O problema é de estrutura, cara. Além do juizado à vista funda, ela é muito interessante. Ela cria situações que a gente não consegue perceber no dia a dia por má prestação jurisdicional do Estado. Porque o Estado não dá essa estrutura para o desenvolvimento. Então, o que eu queria, enquanto Lei 9.099? Uma puta de uma estrutura para que vários trouxessem causas para conciliação. E talvez se a conciliação não fosse obtida, tudo bem, eu não poderia julgar, mas eu já poderia viabilizar o ajuizamento de demandas, aí sim na estrutura do Poder Judiciário convencional, sabedores de que não haveria já a possibilidade de conciliação. Essa é a visão que eu preciso inicial do juizado especial para chegar à competência. Por que motivo? Nem toda pessoa poderá ser parte no juizado especial. Então eu começo a ver a competência do juizado não pelo valor da causa. Eu começo a ver a competência do juizado por outros 2 critérios. Quais critérios? Pessoa e matéria. Então eu estou pertinho. Artigo 8º, inclusive. O artigo 8º, peço que vocês deem uma lida depois, não vou laminar ele inteiro aqui não, mas está dizendo, não podem ser partes, beleza? Não podem ser partes, incapaz, preso, massa falida e por aí afora. Atenção no artigo 8º. O artigo 8º está dizendo quem não pode ser parte, nem como autor, nem como réu na estrutura do juizado especial. E vem a lei processual e me fala que... Que viu? Deixa eu andar aqui. Cadê aquele que fala? Tá aqui, ó. É o parágrafo 1º, Ivan. Somente o artigo 8º, deixa eu tirar isso aqui antigo. Artigo 8º, parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado, ou seja, serem autores, não é isso? Então eu tenho o caput dizendo quem não pode ser parte e o parágrafo 1º dizendo quem é que poderá ser autor. Então, o primeiro passo para eu verificar a competência do juizado, eu estava pertinho do artigo 8º, é justamente me perguntar, essa pessoa, esse sujeito, pode ser parte? E em sendo, ele pode ser autor? Para que aí eu pense inicialmente na atuação do juizado especial, mas isso só não basta. Vamos ao artigo 3º, senhores. E o artigo 3º, na verdade, eu não começo a leitura dele pelo caput. O artigo 3º eu começo a leitura dele pelo parágrafo 2º, que vai justamente dizer para a gente o quê? Que ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda, relativo a acidente de trabalho, resíduo, estado, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então vem cá, mesmo que a pessoa possa, talvez o direito material não possa ser objeto do juizado nem para conciliação. Ok?
o parágrafo 2º do artigo 3º está me dizendo, junto com o artigo 8º, quem não pode e qual matéria não pode ser objeto de conciliação, que dirá de julgamento pelo juizado especial. Então aí, nitidamente chegando ali em juízo, uma petição inicial ou a solicitação ali na termação, por alguém que não poderia ser parte, ou colocando alguém que não poderia ser parte como réu, ou trazendo uma matéria que não poderia ser objeto de análise, é lícito que o atermador ou aquele responsável por receber as petições iniciais no juizado simplesmente fala: doutor, não vou receber, fulano leva mal, aqui não é o caminho, porque o juizado não poderia sequer conciliar essa matéria. Pegamos? Pronto. Primeiro passo para que eu veja realmente a competência do juizado especial. Agora, depois de eu ir ao artigo 8º, ao parágrafo 2º do artigo 3º, agora eu vou ao caput do artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. Assim consideradas, dois pontos, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o valor do salário mínimo, a confusão está aqui. Porque o legislador, na verdade, confundiu dois conceitos. Primeiro conceito, pequena causa. Pequena causa é causa de pequeno valor. Quem me fala qual é o pequeno valor da demanda para que eu considere essa uma pequena causa? A lei, o legislador. Beleza? O legislador sempre estabeleceu até X valor, será uma pequena causa. Tranquilo? Ótimo. Causa de menor complexidade. Eu também, lei processual, posso dizer se uma causa seria de maior ou menor complexidade, e o Código de Processo Civil sempre trabalhou com isso. Me permitam, por favor, saindo da lei do juizado especial e dando um pulo justamente ao artigo 275 do Código de Processo Civil. Artigo 275, que vai justamente falar para a gente do procedimento sumário. Na justiça dita comum, no nosso fórum normal, observar-se-á o procedimento sumário primeiro, nas causas cujo valor não exceda a 60 vezes o valor do salário mínimo, ou independentemente do valor, não é isso? Nas causas de arrendamento rural, parceria agrícola e por aí afora. Acidente de veículo de via terrestre, não é isso? Várias, ok? Então, vamos pensar, por favor, no legislador em 73. Em 73 eu não tinha 60 salários mínimos, eu tinha 20. Mas resolvemos aumentar para 60 salários. Pouco importa o que a lei está me dizendo. Você vai levar uma demanda na justiça comum, essa sua demanda, desde que não seja ali ligada a estado da pessoa e tal, porque é a vedação do parágrafo único do artigo 275, você vai levar essa demanda ao Estado, cidadão? Esquece de juizado para mim. Então você vai submetê-la pelo rito sumário, porque seria uma causa de pequeno valor. E sendo uma causa de pequeno valor, uma pequena causa, é muito mais palpável que exista uma possibilidade boa de conciliação. É mais fácil conciliar numa causa, pelo menos em tese, de R$1.000 do que de R$1 milhão. É mais ou menos o pensamento do legislador. E 2, mesmo que não seja uma pequena causa, mas seja uma causa de menor complexidade, traga também para o rito sumário. Porque por ser uma causa de menor complexidade, também poderia ser mais fácil a conciliação das partes. Por isso que quando a gente fala em rito sumário, eu, antes de me defender, tenho justamente a proposta da conciliação, não é isso? Por ser causa de pequeno valor, por ser causa de menor complexidade. Isso é a estrutura, isso é o pensamento do legislador para a criação do rito sumário na justiça dita comum. Mas vem cá, posso realizar a prova pericial no rito sumário? Perícia mesmo? Não só posso, como a lei me fala, autor, se você quiser, já há presente na petição inicial justamente que os seus quesitos indique assistente técnico, o réu faça a mesma coisa em contestação. Beleza? O que é isso? Eu não estou vendo a maior ou menor complexidade da causa, necessariamente pela possibilidade, pela necessidade, ou não, melhor dizendo, da realização de uma perícia técnica para que o juiz possa decidir a causa.
Eu, legislador, estou criando mesmo, cara. Estou achando essa causa é a causa de menor complexidade. Se por aspectos outros o juiz acredita que melhor seria para o rito ordinário, posso até converter, não é isso? Mas rito é dado pela lei. E o rito sumário, eu, lei, dou, por ser causa de pequeno valor, 60 salários mínimos, ou causa de menor complexidade, independentemente do valor dado à causa. Mana? Não, não. Esse é um pensamento que nos foi dado pela Lei 9.099. Nunca foi em termos legais. O objetivar é necessário perícia, então é causa de maior complexidade. Na lei do rito sumário, inclusive, observa, eu, enquanto juiz, levo em consideração, para poder, se for o caso, 277, parágrafo 5º, converter de rito sumário para rito ordinário, quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade. Não necessariamente uma perícia seria uma prova técnica de maior complexidade para o rito sumário. Por exemplo, eu tenho perícia simples e perícia complexa dita pela lei como conceito, senhores? Tenho. Me acompanhe, por favor. Deixa eu lembrar. É o exato 431 B de bebida. Olha lá. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento especializado. A lei está tentando conceituar para mim o que seria uma perícia de maior complexidade. O juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. É um motivo para o juiz falar, opa, peraí, preciso de mais de um perito e, consequentemente, a parte poderia ter mais de um assistente técnico. Pronto, já é uma prova de maior complexidade, vou converter o rito sumário em rito ordinário. Mas se não é necessariamente uma perícia de maior complexidade, ela há de ser realizada a prova técnica na estrutura do rito sumário, plenamente possível. Entenderam a ideia do rito sumário, senhores? Foi criado para isso lá em 73, vamos pensar a partir da lei, correto? Para causa de pequeno valor e causa de menor complexidade. Ou seja, são conceitos distintos que o legislador misturou na Lei 9.099. Porque me fala o artigo 3º da Lei 9.099 que o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, dois pontos, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Opa, peraí. Senhores, menor complexidade, assim consideradas, dois pontos, causas cujo valor não exceda a 40 vezes o valor do salário mínimo. Nós sabemos isso aqui. Posso, no juizado especial rito sumaríssimo, realizar prova pericial, como eu posso no rito sumário? Não. A lei me veda. Se o juiz necessita, para julgamento da lide, da realização de prova pericial, o juiz não julga. Beleza? Porque no juizado é vedado. Então, para julgamento, a causa tem que ser de menor complexidade e uma causa de R$3.000 para a resolução do conflito. Talvez seja necessária a prova pericial. Então, olha o erro da lei. Causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, dois pontos. Causas cujo... Está errado, senhores. O legislador está misturando dois conceitos. Então, me permitam aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler da seguinte forma. Causas de menor complexidade, mais que sejam causas cujo valor não exceda a 40 vezes o valor do salário mínimo. 2. Enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Porque ali eu já tenho causas que seriam, não é isso? Ditas pela lei de menor complexidade,
ação de despejo para uso próprio e as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º. Senhores, a leitura é: para que o juizado possa julgar, a causa tem que ser de menor complexidade. Menor complexidade vista de uma forma bem objetiva. É necessária a prova pericial para que o magistrado julgue a causa? Então beleza, não vou poder, enquanto lei do juizado, julgar essa causa. Posso até conciliar. Porque a conciliação não antecede, inclusive, a apresentação de defesa no juizado, senhores. Então, eu só vou, enquanto o juiz, verificar se realmente talvez seja necessário ou não perícia após a contestação. Porque é possível, inclusive, no juizado que o réu não confesse, que o réu não conteste, que o réu aceite o pedido, senhores. Então, beleza. Entendeu? Eu, juiz, só tenho como saber se a causa é realmente de maior ou menor complexidade para a Lei 9.099 quando eu for julgar. Então, nada impede que as causas de menor complexidade sejam sejam objeto de conciliação, tranquilaço, problema absolutamente nenhum. Mas agora, na hora do julgamento, eu, juiz, percebo, não, preciso realizar uma prova pericial, então vamos vazar fora do juizado, que aqui não é lugar de vocês, não. Pegaram a ideia do juizado, senhores? Então, olha só que eu estou criando uma superestrutura para tentativa de conciliações. Essa é a ideia da lei do juizado especial. E nem toda causa no juizado, necessariamente, para julgamento, é de até 40 salários mínimos.